Bom, então aqui falando mais uma vez da questão do desequilíbrio de ligação, que ocorre dentro de blocos de ligação, nós temos que sequências de DNA antigas, né, elas são submetidas, né, ao longo do tempo a diversas mutações que irão ocorrendo e vão se acumulando, perdão, dentro destas sequências de DNA. E aí então, mutações, eventos de recombinação, eles vão se acumulando ao longo, né, de milhares de anos, né. E aí nós podemos comparar uma sequência de DNA antiga com uma sequência de DNA mais, moderna, né, no caso aí que nós temos, por exemplo, nos dias atuais. E aí nós podemos comparar as 2 e verificar o quanto há de distinção entre ambas as sequências, pois, no caso, esse acúmulo de novas mutações, né, fez com que essa sequência moderna fosse, em boa parte, estruturalmente distinta da sequência original, assim como também os eventos de recombinação, né, embaralharam, reorganizaram os ditos blocos de ligação presentes, né, dentro da sequência antiga, né. E aí, então, no caso, se a gente for analisar, por exemplo, um bloco de ligação antigo, que ainda está presente, né, derivado lá da primeira sequência de DNA original, a sequência antiga. Nós veremos então que, as posições polimórficas no interior desse bloco de ligação, né, no interior desse bloco que contém um alto desequilíbrio de ligação no caso, nós teremos então posições polimórficas que poderão ser usadas como marcadores, né, de variantes, né, que vão causar algum tipo de fenótipo específico, né. Algum tipo de enfermidade, uma doença, né, ou uma característica, fenotípica de relevância, no caso, como por exemplo, relevante para a agronomia, relevante para a saúde, relevante para as mais diversas áreas, ok? Como é o caso aqui, por exemplo, da reumatologia, né, no caso aqui poderia ser uma variante de uma doença. Então, esse bloco, né, de ligação apresenta então, um alto desequilíbrio de ligação, então há uma associação direta entre os SNPs, né, nem todos são realmente associados a um fenótipo específico, mas os SNPs dentro do bloco estão realmente associados, né, eles irão segregar juntamente com essa variante, o que torna então interessante, pois mesmo ao longo de várias gerações, o grande desequilíbrio de ligação, né, a baixa taxa de recombinação dentro dos blocos faz com que, esses blocos, então, se tornem realmente, eh eh, as unidades, né, divergentes dentro do bloco se tornem realmente, então, muito associadas, né, muito ligadas geneticamente. E aí nós temos, então, isso mais uma vez em outra representação, né, se nós tomarmos um cromossomo, né, como, um conjunto, no caso aí, de blocos de ligação, separados por evento de recombinação, né, ou regiões quentes de recombinação, e aí dentro dos blocos nós podemos ter os polimorfismos diversos, né. Nós podemos ter, por exemplo, eh as seguintes situações, né. Se nós compararmos, por exemplo, né, haplótipos em cromossomos homólogos, né, e aí no caso um organismo diploide, né, nós vamos ter aqui um par de cromossomos homólogos, outro par de cromossomos homólogos, né, e aqui na figura abaixo a mesma forma, né. Se nós analisarmos, por exemplo, diferentes blocos, né, aqui um bloco de ligação, e aqui outro bloco de ligação separado por um hotspot de recombinação, né, que embaralha esses blocos entre si. Se nós compararmos esses diferentes blocos de ligação, né, e observarmos os padrões de SNPs, né, ou seja, a sequência de SNPs que formam os haplótipos, dentro desses pares de cromossomos homólogos, né, em cada cromossomo, cromossomo 1 e 2 homólogos, né, cromossomo 1 e 2 homólogos, etc. Nós vamos ver que há, por exemplo, possibilidade de que os cromossomos eles não apresentam trocas, né, de blocos de ligação, né, e a caso que cromossomos apresentam realmente trocas distintas, né, havendo ainda mais possibilidades, né, de trocas de blocos de ligação, tá? Então, dentro de blocos de ligações, há ainda regiões que ainda são mais ligadas, né, que apresentam, por exemplo, se nós considerarmos a região vermelha como o alelo dominante, né, ou no caso aqui o SNP dominante, considerando que cada posição é um alelo, então cada SNP, no caso do haplótipo, será um alelo. O SNP dominante e o SNP recessivo, né, no caso, nós vamos ter então que,
muitas vezes as posições são conservadas, né, e aí nós temos aqui, por exemplo, homozigotos recessivos, homozigotos dominantes, e também nós temos heterozigotos, tá, considerando aqui os cromossomos homólogos, né, em indivíduos diploides. E aí nós temos então bem distinto, né, bem distintos padrões de distribuição desses alelos dentro dos haplótipos, tá? Entre pares de cromossomos homólogos, tá? Que são, então, definidos e separados a partir dessas zonas de recombinação, de hotspot de recombinação que embaralham, então, esses blocos de ligação entre si. Bom, aqui mais um exemplo interessante com relação à interpretação de SNPs, né, e como que eles podem então se segregar ao longo do tempo, né, nós podemos verificar a ligação de blocos de ligação dentro de algumas gerações dentro de uma família e dentro, por exemplo, dentro de uma população, tá? Nós podemos considerar, por exemplo, aqui as nossas famílias, né? Dentro da população do Brasil, nós temos só a nossa família, e aí nós podemos considerar toda a população brasileira, né? No caso aqui, dando um exemplo, né? Nós temos, por exemplo, que os primeiros parentais tinham, então, dados haplótipos que, ao, por exemplo, gerar a relação filial, sofreu, então, crossing over entre esses haplótipos, né, entre esses cromossomos. E aí então surgiu essa geração filial, que é o resultado da recombinação entre esses dois, esse par, por exemplo, né, perdão, de haplótipos. E aí nós temos esse perfil. Posteriormente, então, nós temos a introdução de um outro indivíduo na próxima geração filial, né, que irá então, se recombinar com a geração anterior. E aí então a mistura vai aumentando, né? Haverá mais eventos de recombinação, né? Mais possibilidade de pulverização, de diminuição, no caso, né, da estrutura original. E aí então os blocos de ligação eles vão ficando então distribuídos ao longo das gerações. E aí então, posteriormente, voltamos outras gerações, até apresentar-se então dessa forma, né, na geração 3 aqui, 3 gerações após. E aí, o que restou, por exemplo, da geração original, né, está nesse segmento, neste bloco de ligação. E aí então, as segregações que ocorreram ao longo do tempo, né, mesmo que ocorreram várias segregações, esses 2 pontos, esses 2 alelos, esses 2 marcadores, esses 2 SNPs, né, dentro desse bloco de ligação, continuam juntos, continuam segregando juntos, pois eles estão dentro de um bloco de ligação com alto desequilíbrio de ligação. Se nós analisarmos isso ao longo de uma população, né, nós temos aqui 3 gerações de uma família. Se nós analisarmos diversas gerações de uma população, né, e ainda então seríamos a população, humana brasileira, no caso, né, nós veríamos então que a pulverização, né, a distribuição desses blocos de ligação seria então ainda maior. E aí então a tendência é de quê? De que no início haja um maior desequilíbrio de ligação e ao final haverá mais um maior equilíbrio de ligação, né? Pois eventualmente algum evento de recombinação irá ocorrer, por mais que seja pouco frequente, dentro, né, dentro de algum bloco de ligação, o que faz então com que a população hoje seja muito mais recombinada, digamos assim, muito mais diversa em termos de possibilidades de blocos de ligação do que as populações originais, certo? E aí nós estamos tomando aqui diversas gerações para exemplificar realmente a pulverização, né, dos blocos de ligação com o aumento aqui do equilíbrio de ligação. Só um detalhe, tá, gente? O equilíbrio de ligação é realmente a questão de eventos de recombinação ocorrendo livremente. Enquanto o desequilíbrio de ligação é o contrário, né? Ocorrem poucos eventos de recombinação dentro dos blocos de ligação. Bom, então, usando os blocos de ligação, né, de SNPs, nós temos, por exemplo, que SNPs estão relacionados com a grande diversidade de genótipos, né, em todos os organismos, pois eles formam os haplótipos, eles formam a nível de uma única posição, de uma única base, né, os pontos polimórficos nos organismos, o que diferencia então os organismos entre si, né, dentro de uma variedade, dentro de uma espécie, dentro de uma biodiversidade, de um ecossistema e por aí vai, ok? E esses NIPs podem então ser mapeados
relacionando-os à diversidade de fenótipos existentes, né? Nota então que a questão genética, né, os genótipos dados pelos SNPs, irão influenciar, sem sombra de dúvida, na diversidade de fenótipos, tá? E aí, então, um SNP individual ou um bloco de ligação poderia servir, né, aqui um conjunto de SNPs, né, dentro de um bloco de ligação, poderia servir para indicar, por exemplo, características agronômicas de interesse, ok? Doenças genéticas e associações genética forense e teste de paternidade em altíssima resolução, ok? Pois algumas doenças genéticas, apesar de nós não conseguirmos determinar muitas vezes exatamente o SNP ou polimorfismo, né, ou algum tipo de marcador exato, né, associado a uma determinada doença ou determinada condição, nós podemos ter um SNP que está dentro do mesmo bloco de ligação e que segrega junto, né, com esse ponto, né, esse alelo que irá então estar responsável por essa característica genética da doença, ok? Bom, então aqui novamente, né, para não deixar de falar, nós temos as vantagens e desvantagens dos SNPs, né? As grandes vantagens é que, obviamente, eles são codominantes, né? Eles são os marcadores moleculares de maior resolução, né? Eles são a última fronteira, né, digamos assim, dos marcadores moleculares em termos de resolução, pois eles analisam, então, ponto a ponto, né, posição por posição dentro dos genomas dos organismos. E aí, então, no caso, as variações sem que ocorra perda ou ganho de posições, no caso, irá verificar, por exemplo, cada variação dessa pode, então, detectar, por exemplo, um alelo dominante ou um alelo recessivo, né? Um SNP que dá uma característica dominante ou um SNP que dá uma característica recessiva. Eles estão amplamente distribuídos em todo o genoma, como é possível de se imaginar, ok? E pois em todo o genoma há blocos de ligação e em todo o genoma então haverá SNPs dentro dos blocos de ligação. Eles não são agrupados, né? Eles são amplamente distribuídos, né? Eles são menos agrupados até do que os microsatélites. Os microsatélites eles têm esse nome justamente pois eles muitas vezes são agrupados em ilhas em satélites, né? De repetições no mar de diversidade, ok? Então eles não são agrupados. A alta precisão também dos SNPs com relação à determinação de características genéticas é uma característica extremamente importante, justamente por isso que hoje em dia eles são alguns dos marcadores muito utilizados para que ocorra a genotipagem ou mesmo associada à fenotipagem em larga escala e em alta resolução, tá? E aí, então, o diagnóstico também precisa de doenças genéticas e predisposições, tal como doenças associadas a câncer, né? Anomalias genéticas associadas a câncer, perdão. No caso, testes de paternidade de alta resolução, entre outras abordagens genéticas podem ser feitas em larga escala associada à questão do sequenciamento em alta resolução, utilizando-se os SNPs, ok? E dentre as desvantagens, há a questão da dependência de sequências nucleotídicas descritas e descritas de forma correta, né? Eliminando-se os artefatos do sequenciamento, né? Eliminando-se, por exemplo, qualquer tipo de viés das ferramentas de análise utilizadas, né? Que nós vimos que podem ser diversas abordagens, né? Abordagens bayesianas, né? Abordagens, por exemplo, usando cadeia de Markov, né? Mas todas elas comparando-se sequências entre si e usando referências, né? Então é preciso que ocorra, então, realmente uma sequência nucleotídica fidedigna para que nós possamos, então, detectar com fidelidade os SNPs. O alto custo de desenvolvimento também desses marcadores também é uma limitação, justamente porque eles dependem do custo do sequenciamento, do custo do sequenciamento seja em pequena escala, como sangue, ou em larga escala, como NGS, no caso, né? Então isso vai realmente limitar a aplicação desses marcadores. E a dependência de software sofisticado de análise, né? Pois justamente nós temos que, para cada organismo ou para cada espécie, pode ser que nós tenhamos que utilizar abordagens diferentes e também para cada tecnologia que for utilizada para a obtenção das sequências. Bom, as aplicações são diversas, né, como já foi colocado aqui anteriormente. Genotipagem de alta resolução para verificação de padrões de SNPs e blocos de haplótipos, ok? Descoberta e mapeamento de genes. Novos genes podem ser descritos
com base nos haplótipos e com base, então, nos SNPs dentro dos haplótipos, ok? E mapeamento genético em alta resolução, né? Posição por posição dentro do genoma. Marcadores precisos para identificação de genes relacionados a doenças, né? E aí, no caso, por exemplo, a gente pode tanto fazer o diagnóstico como o perfil de risco dessas doenças, utilizar no melhoramento genético de alta precisão, né? Para que uma característica de grande dificuldade, né? Para que ela seja inserida em um dado organismo, nós podemos utilizar, por exemplo, um SNP, né? Ou um conjunto de SNPs em haplótipos para aumentar a precisão desse melhoramento. E aí nós temos, por fim, também estudos evolutivos que podem ser realizados para verificar, né, com grande precisão, né, com grande resolução, por exemplo, a evolução de genes, de genomas, de indivíduos, de espécies e de populações. Ok? Então, aqui só dando um exemplo, né, do poder dos SNPs com relação ao uso como marcadores moleculares, nós temos aqui, por exemplo, nesse estudo, né, de 2017, a aplicação dos SNPs para verificar que, nesse estudo de larga escala, nós, humanos, ainda estamos evoluindo. Nesse estudo ficou comprovado, por exemplo, né, estudo que foi publicado nesta revista científica, né, que algumas variantes genéticas, né, que afetam, por exemplo, viabilidade, né, em grandes populações, em grandes grupos, né? Algumas dessas variantes, no caso, elas estão sendo, por exemplo, eliminadas com o tempo, né? Como, por exemplo, as variantes genéticas que causam doenças como Alzheimer, por exemplo. Doenças como diabetes, por exemplo. Essas variantes genéticas estão sendo seletivamente, até mesmo também por questão de seleção natural, né? Dentro da própria população humana, né? Elas estão sendo expurgadas, né, ao longo do tempo, de forma lenta, obviamente, né, mas estão sendo expurgadas devido à questão de processos evolutivos diversos, né, que ocorrem dentro de grandes populações.